Boa noite, povo. Vamos começar a palestra. Dados abertos e software livre dá um match perfeito e eu posso provar. Eu sou Ana Cecília, membro ativa da PyLady de Recife. Estou gestora do portal de dados abertos da UFPE. Estou como anfitriã no podcaster Pizza de Dados, que é o primeiro e mais amado podcast sobre ciência de dados do Brasil. E sou embaixadora do programa Ciência de Dados para a Inovação Cívica da Open Knowledge Brasil. Bem, antes eu já tinha esquecido do bingo. Peraí. Tem um bingo aqui de palavras. A ideia é que durante a palestra, vocês prestem atenção e marque seu bingo. E aí, quando alguém terminar a cartela, obrigada, entregar. Terminou a cartela, grita bingo e tu ganhou uma entrada para o Coda BR, que vai acontecer agora, nesse final de semana, que é a Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, promovida pela Escola de Dados, que é uma iniciativa da Open Knowledge Brasil, e que tem tudo a ver com o tema que a gente vai conversar. Então, o match é pelo menos duas partes. Tu vai prestando atenção e as palavras que eu for dizendo, se tiver na tua cartela, tu vai marcando. Vai dando... Ao invés de eu chamar um número, eu vou chamar uma palavra. Pode marcar. Tem mais. Tu passei para ela, por favor. E aí, o match precisa ser pelo menos duas partes, né? Pelo menos. E aí eu trouxe só duas partes mesmo, que é software livre e dados abertos. Tá baixo, tá dando para me ouvir? Que Débora concorrendo aqui tá... E aí, vamos lá. E aí vamos falar sobre software livre, que é o software que respeita a liberdade e a comunidade de usuárias, o qual tem a liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, alterar e melhorar esse software. Essa é a tradução livre do conceito que tem lá na documentação do GNU. E tudo começou lá em 1980, no laboratório de inteligência artificial do MIT, onde trabalhava um programador estadunidense que é Richard Stallman. E aí, lá no laboratório, tinha uma impressora que sempre atolava papel. Tipo, sempre. O povo mandava a impressão, chegava lá para pegar e o papel estava atolado e tinha uma fila enorme de trabalhos. E aí a ideia dele era, como é que eu resolvo esse problema? Vou modificar aqui o código-fonte dessa impressora para implementar uma notificação. A notificação que até hoje, diga aí, até hoje a gente usa. Tipo, mandou um trabalho, deu erro, a gente recebe uma notificação. Pois, aí em 80, Stallman fez, vou implementar essa notificação, e aí falou com a fabricante pedindo o código-fonte para implementar isso. E aí recebeu uma negativa. Tipo, não vou disponibilizar, e daí surge a ideia do movimento de software livre. Que é... Vou sempre olhar aqui. E aí a ideia dele é ter liberdade, né, para visualizar, modificar e distribuir o código-fonte para adequar às suas necessidades. E daí, em 80 teve a ideia, em 85 foi publicado o Manifesto do GNU, que tem as bases filosóficas desse movimento, e em 86 foi publicado o conceito do copyleft, que é uma licença não proprietária. Né? Lá nas bases filosóficas do software livre, a gente tem 4 liberdades, que é a liberdade para usar o programa com qualquer propósito, inclusive comercial, tipo, qualquer propósito. Liberdade para estudar como funciona o programa, modificá-lo e adaptá-lo. Ou seja, uma liberdade para você ler
todo o conteúdo daquele código. Estudar e fazer as implementações, as alterações que desejar. Liberdade para distribuir cópia dos programas, para ajudar outras usuárias, distribuir tal qual o código original. E a quarta liberdade é distribuir a cópia de versões modificadas para outras pessoas, das suas cópias modificadas. E daí, isso tudo, a viabilização disso, a gente consegue a partir do copyleft, que é um conjunto, né, de licenças para designar o tipo de proteção jurídica dada por determinadas licenças que garantem o direito da pessoa utilizar, modificar e redistribuir um programa ou seus derivados, né, desde que mantidas as mesmas condições de uso e divulgação. E é bom dizer que as pessoas que possuem direitos autorais de software sobre licença copyleft também podem fazer as modificações no código e distribuir essas modificações sob outra licença. No entanto, a distribuição do código original, sem modificação, precisa ser mantida sob a mesma licença de copyleft, não proprietária. Né? E aí, a gente, como Carol bem mostrou no início da apresentação dela, que ela falou, minha apresentação, Creative Commons e tal, para que a sua produção não seja proprietária, de acordo com a nossa legislação atual, você precisa explicitar qual é a licença daquele material que você está produzindo. Caso não seja explicitado, cai no copyright, que é a licença proprietária, onde a autora detém os direitos sobre o uso, reprodução e distribuição daquele conteúdo. Tá? E aí as vantagens. Quais são as vantagens, né, de usar do movimento de software livre, de a gente produzir e consumir software livre? Desenvolvimento e melhoria contínua, né? Que é o fato do código-fonte poder ser acessado permite que muitas pessoas revisem e testem esse seu código. E, como consequência, a gente tem aí um ganho de segurança muito massa, porque com um tanto de gente olhando, é mais fácil identificar as fragilidades e implementar, e mitigar, né? Implementar soluções. Além disso, a gente consegue ampliar mais o escopo daquele software, porque tem muita gente produzindo, utilizando aquele código e produzindo melhorias, implementações, correções de segurança ou atualizações. Isso é bem massa. Outra vantagem é permitir independência tecnológica, né? Poder não depender de um lugar centralizado para a melhoria daquele código é muito massa, para que a gente, com a construção coletiva, a gente tem maior autonomia para desenvolver e guiar aquele software para onde aquela comunidade usuária achar melhor. Não é alguém nos dizendo como aquilo deveria funcionar e guiando o nosso uso. É exatamente o contrário, sabe? Também uma outra vantagem é a economia. Como os códigos-fontes são abertos, então muito dificilmente vai ter alguém vendendo aquele código. O custeio daquilo vem através de outras formas. Vem através de prestação de serviço de instalação, serviço de manutenção, capacitação da equipe para uso. Então, com isso, a gente economiza, é possível economizar uma grana com essa parte e investir em outras coisas, como no desenvolvimento de funcionalidades que sejam interessantes para a nossa equipe ou para o uso da nossa empresa ou o que a gente quiser usar. E a outra coisa que permite ser, né,
copiado, como eu já falei, e repito, porque é tipo, muito importante. O software livre permite ser copiado sem a necessidade de adquirir novas licenças e sem a necessidade de licenças anuais, né? Hoje tá difícil essa hora. Moço, cadê o minho do som para aumentar? Vocês me escutam? Aumenta aí, moço. Mas o forró tá bom. Melhorou? Melhorou. Tá vendo tu que eu tinha te pedido antes pra aumentar? E aí, o match, né? Pelo menos é composto de 2 partes. Pelo menos. E aí, no nosso caso daqui, tem a segunda, são 2 partes, e a segunda é dados abertos, né? Que aí, Carol, acho que vocês estavam assistindo a palestra de Carol sobre dados abertos governamentais, que foi muito massa, e ela caracterizou super bem a importância disso. Então, eu vou dar só uma complementada. Começando com o conceito, né, super aceito na comunidade, que ele vem da Open Knowledge Foundation, que são dados abertos, são dados que podem ser livremente usados, reutilizados, redistribuídos por qualquer pessoa, sujeitos a, no máximo, exigência de atribuição de fonte e compartilhamento pelas mesmas regras. Aí a gente começa a ver umas semelhanças nos 2 assuntos, né? E aí, dados abertos, lá em 42, foi a primeira vez que que teve a primeira menção ao conceito, não ao termo. O termo dado aberto é super novo, mas ao conceito, lá em 42, a gente começou a ver, dentro de uma publicação científica de Robert King Merton, essa daí, que explicou a importância de os resultados de pesquisas fossem livremente acessíveis a todos. Cada pesquisador, segundo ele, deveria contribuir para um lugar comum e abrir mão dos direitos de propriedade intelectual para que o conhecimento avançasse com maior velocidade. E daí, o termo dado aberto, ele vem em 95, também em uma publicação científica, que é um documento de uma agência científica estadunidense, que estimula a promoção do intercâmbio completo e aberto de informação científica entre diferentes países, com o pré-requisito de análise e compreensão de fenômenos globais. Isso soa, talvez, soe um pouquinho do que a gente teve recentemente, né? Em 2006, é que o termo dado aberto ele vem em uma publicação de Tim Berners-Lee, que é um dos fundadores da internet, e aí ele vem com o termo e a descrição de que dado que qualquer pessoa pode acessar, dado aberto é o que qualquer pessoa pode acessar, usar e compartilhar. Daí, dado aberto, a gente tem essas 3 leis para dados abertos governamentais e que também são super aceitas para dados abertos de forma geral. A primeira dela é: se o dado não pode ser encontrado e indexado na web, ele não existe. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho um dado, se eu publico ele e eu não consigo recuperar esse dado, ou uma usuária qualquer não consegue chegar nesse dado através dos motores, dos buscadores, ele efetivamente não existe, né? Se ele não pode ser encontrado. Se não tiver em formato aberto e compreensível por máquina, ele não pode ser reaproveitado. E aí, em formato aberto, a gente quer dizer, por formato aberto, são formatos não proprietários, que não possuem uma licença proprietária, que a sua documentação está pública e amplamente divulgada. Ou seja, aquele XLS da Excel é um formato proprietário da Microsoft. O formato tabular aberto é o CSV, tá? Porque está amplamente documentado, publicado e disponível para qualquer pessoa que queira. Tipo, o código dele está disponível para qualquer pessoa. E a terceira lei é que, se algum dispositivo legal não permite a sua replicação, ele não é útil. Em real, se a gente tem algum entrave
jurídico, legal, para o uso, o reuso daquele dado, a gente não vai conseguir desenvolver muitas coisas com ele, não consegue desenvolver produtos, análises, se a gente tem uma restrição de qualquer tipo, distribuição, uso, cruzamento. E aí essas leis, são recentes, elas também vêm de 2009, sendo que por uma outra pessoa pesquisadora, que é da Escola de Governo da Harvard Kennedy, que é David Ives. E aí, esses dados, eles precisam estar em licença aberta, como foi dito, e um grupo de licenças que a gente aceita, ou que é comumente usado, é o Open Data Commons, que é um grupo de licenças específicas para a base de dados, que explica as condições de uso e favorece a redistribuição. Atualmente, a gente tem 3, que é o Open Database License, o Attribution License e o Public Domain. E as vantagens da gente usar dado aberto é que aumenta o grau de transparência de governos e entidades. E aí, isso já está muito atrelado a software livre, né? Tipo, aumentar o nível de transparência. Aumentar o nível de transparência, um dado aberto. A gente tem dados abertos publicados governamentais, é uma coisa que a gente tem mundialmente trabalhado para isso, mas a gente também já começa a ter dados abertos empresariais. Já existem plataformas com dados abertos. Tipo, a Uber publica dados abertos no seu site. Outra vantagem é oportunizar o desenvolvimento de ideias inovadoras para o bem-estar social e crescimento econômico. E aí, a última é ressaltar as tendências e identificar desafios, diferenças econômicas e sociais. Né? Um alto nível de transparência de dados nos permite comparar, combinar e realizar conexões entre os dados, o que permite essas vantagens, sabe? Identificar tendências, desafios, desigualdades econômicas, sociais, além da gente conseguir monitorar serviços públicos e privados que nós consumimos. Um exemplo bem concreto que a gente, tipo, muito próximo, tipo, se lá no começo do dado aberto ele já nasce dentro da produção científica, dizendo que isso aqui vai acelerar o desenvolvimento da ciência e de pesquisa, a gente vê agora com a pandemia de Covid que a gente conseguiu desenvolver tecnologias e soluções muito rápido, porque a gente teve um esforço intencional para fomentar a publicação de dados em formato aberto e a prática de ciência aberta. Então, esse é um exemplo super próximo da gente e que a gente vê como muito palpável do que a abertura de dados e a prática de ciência aberta e software livre podem beneficiar nós. E aí o match, né? A gente tem aí, eu listei os princípios de dados abertos e de software livre para a gente fazer esse cruzamento aí, ver as semelhanças de forma mais explícita. Dado aberto, ele precisa, quando a gente pensa em dado aberto, a gente pensa que eles precisam ser completos. Ou seja, tudo que é dado precisa ser disponibilizado e de interesse público, tudo que é dado de interesse público precisa ser disponibilizado, exceto aqueles que têm algum nível de restrição de acesso. Dados, eles precisam ser primários, ou seja, eles precisam ser publicados como eles foram extraídos da fonte. Então, com a granularidade bem fininha, sem agrupamento, sem pré-análise, tipo dados brutos, para que dê a autonomia, dê a possibilidade daquelas usuárias fazerem o uso e as análises que lhe convierem, sabe? Precisam ser atuais, ou seja, publicados no menor tempo possível, com o intervalo do menor tempo possível entre a sua produção e sua publicação, para garantir o seu valor, este valor de atualidade, acessíveis,
Ou seja, os dados precisam ser disponibilizados de forma ampla e de fácil acesso, processáveis por máquina, eles precisam estar razoavelmente estruturados para que a gente não precise fazer alguma ferramenta prévia para extrair esses dados e daí usar. Precisa ter um acesso não discriminado, ou seja, precisa estar aberto para qualquer pessoa, literalmente. Formato não proprietário e licença aberta. Já o software livre, a gente tem como princípios a redistribuição gratuita, ou seja, um acesso não discriminado também, que qualquer pessoa tem acesso àquele código. O código-fonte publicado, né, que permita a distribuição, da sua distribuição e dos seus produtos derivados, e licença aberta. Ambos esses movimentos têm na sua essência o desejo de promover a autonomia para a usuária, tá? No sentido de desenvolvimento de inovação e solução de problemas comunitários. E aí, além disso, também a gente tem uma revolução global que busca fomentar as ações colaborativas em torno de desafios chaves que proporcionam um monitoramento eficaz de atividades governamentais e privadas e apoiar a inovação, desenvolvimento sustentável, criação e expansão de políticas públicas eficientes e eficazes. Daí, com isso, em 2011, o Brasil foi um dos primeiros 8 signatários da parceria para o governo aberto, junto com representantes da sociedade civil e outros países. E a ideia, junto com essa parceria para o governo aberto, a gente começa a pensar sobre estratégias para a transformação digital dos nossos serviços públicos. E aí, com isso, a gente começa a incentivar o uso de software livre nas nossas entidades, a desenvolver ferramentas com licença aberta e publicadas. Então, hoje, o governo tem um perfil no GitHub, que é o GovBR, com ferramentas lá públicas, abertas e para colaboração. E que aí são algumas ferramentas que a gente já está em uso, outras em desenvolvimento. E daí, um desses pilares, né, da parceria para o governo aberto é dar poder para nós, para a sociedade, para que possamos participar de forma efetiva das gestões das nossas cidades. E dados abertos e software livre é uma ferramenta super poderosa, são ferramentas super poderosas que viabilizam essa participação nas gestões, né? Então, o poder está com você e está comigo e está com todos nós, né? Obrigada. Ninguém completou o bingo? Poxa. Ficou quase. Alguma pergunta? Bom, Cecília, boa palestra, muito bom. Eu queria saber, tipo, tu acredita que, assim, eu não quero, porque é um tema muito complicado. Tu acredita que dentro desses últimos 4 anos, o acesso aos dados abertos em relação ao governo, né? Eu ia até fazer essa pergunta também para a Carol na dela, porque ela falou que tinha muitos dados lá. Tu acha que nesses últimos 4 anos houve uma menor disponibilização desses dados? Bem, nos últimos 4 anos, a gente passou por um certo não incentivo à transparência, né? E aí tiveram algumas coisas que impactaram na abertura de dados. A gente tem uma infraestrutura nacional de dados abertos, que originalmente, ela estava dentro do Ministério do Planejamento,
e seguia com o seu plano anual, o seu plano bianual e atividade, monitoramento de atividades e tal. Nos últimos 2 anos, essa infraestrutura mudou de lugar para dentro da CGU. Quando o Ministério do Planejamento foi desmobilizado, ela foi para outro lugar. E aí, não sei se intencionalmente, mas o trabalho da infraestrutura de dados abertos deu uma parada. Então, o monitoramento de abertura de dados parou um pouco. A gente ficou sem tanto suporte técnico para as instituições governamentais. E, sim, a gente, assim, sob o meu ponto de vista, e aí, tirando esse chapéu de sociedade civil e botando o chapéu de publicadora de dados, como gestora do Portal de Dados Abertos de uma universidade pública, eu percebo que houve, sim, uma certa redução na qualidade de dados que estavam sendo disponibilizados no Portal Brasileiro de Dados Abertos, porque a gente também não tinha planos e nenhum controle e monitoramento. E, então, baixou a qualidade. No entanto, os dados publicados, como a gente tem plano de dados abertos desde 2016, na esfera federal, os órgãos são obrigados a publicar bianualmente um plano de dado aberto. E nesse plano de dados, pactua-se com a sociedade quais são os conjuntos de dados a serem publicados. Então, obrigatoriamente, você precisa publicar aquilo minimamente. Mas a qualidade disso deu uma piorada. E, pronto, para não me estender muito, é isso. A gente, nos últimos 4 anos, sim, tivemos muitos problemas de abertura de dados e reduziu-se o incentivo ao cumprimento das legislações. Apesar de, no plano de ação, no 4º plano de ação para o governo aberto, que terminou no ano passado, a gente tinha um dos marcos, era ecossistema de dados abertos, e que algumas instituições da sociedade civil publicaram um manual de abertura de dados. É um guia de referência para a abertura de dados, voltado para estados e municípios. Então, ao mesmo tempo que a gente tem alguns problemas, algumas debilidades na abertura, sobre uma outra perspectiva, que é uma parceria que a gente pactuou e que a sociedade civil atua fortemente, a gente conseguiu algo de avanço. Tá, e em cima disso, na pior das hipóteses de se repetirem mais 4 anos, o que é que tu acha que a gente, como sociedade civil, organizada ou não, né, como as comunidades como Dados Livres ou comunidades de software, movimentos de software livre, o que é que a gente poderia fazer para pressionar e ter esses dados de volta, né? Tipo, continuar essa publicação dos dados? A gente tem alguns mecanismos de cobrança. Por exemplo, a LAI, ela preconiza, ela já traz, lá em 2011, a LAI ela já traz a possibilidade da gente fazer solicitação de acesso à informação com dados em formato aberto. A gente pode explicitar que aquela informação que a gente quer em formato aberto. Então, existem algumas iniciativas que publicam dados a partir com esse mecanismo. Então, a gente tem, Carol trouxe o Brasil I/O, a gente tem também Base dos Dados, que faz publicação de dados, tanto as que já são um compilado e melhora a qualidade de portais, de dados que já estão publicados em portais, quanto também faz a publicação de dados que vêm por outras fontes, em fontes confiáveis. A gente, enquanto sociedade, pode fomentar dar apoio, e principalmente a gente da área de tecnologia, a gente pode chegar junto de organizações e projetos que já trabalham com transparência de dados e conhecimento livre para fortalecer essas cobranças
e o trabalho mesmo desenvolvido, jogar mais, botar mais em evidência, sabe? E o quanto isso é importante e impacta na vida de todo mundo. A gente impacta na vida de tipo, a abertura de dados, ter um nível de transparência alto, impacta diretamente o que a gente, enquanto pessoas tecnologistas, consegue desenvolver, sabe? Quando a gente vai fazer uma análise de dados, sei lá, pronto, tava brincando com alguém que domingo foi com o computador aqui que não funcionou. Eu fiz, mas domingo eu dei uma palestra. E aí a palestra era exatamente isso, sobre análise, era uma análise exploratória de dados. Mas para eu chegar numa análise exploratória, eu preciso ter dados. Então, esse alto nível de transparência de dados é essencial para mim, enquanto analista de dados, sabe? Eu preciso efetivamente ser militante e ativista para eu conseguir desenvolver o meu trabalho. Tu tinha pergunta? Foi? Tá bom. Mais alguma pergunta? Não. Pois, obrigada, minha gente.